Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais um fundo que a gente vai fazer acompanhamento aqui. Já acho que é o terceiro ou quarto mês que eu estou fazendo acompanhamento. Ele é o nosso amigo KNCR11, que é o fundo de papel da Kinea vinculado ao CDI, 100% CDI. É um par perfeito para o Canip. E ao contrário do Canip, esse é um fundo que a tendência dele, com o passar desse ano, que a taxa Selic está caindo, já caiu agora em janeiro mais 0,25, deve chegar até o final do ano a 9%, então a tendência é que esse fundo reduza os rendimentos. Porém, é difícil que isso aconteça porque ele é muito bem gerenciável e aí talvez a Kinea faça alguns movimentos para aumentar o carrego e não reduzir os rendimentos. Pela história dele, isso não aconteceu de reduzir os rendimentos mesmo com queda da taxa Selic. A gente vai ver, embora teve no último ciclo de queda, obviamente, que a taxa Selic despencou para 2%, aí sim, obviamente, não há santo que aguente, né? Porque foi uma queda muito grande. Mas em uma condição normal, ele ainda consegue segurar um bom rendimento. Então, vou olhar o relatório gerencial dele. Então, é o relatório agora de janeiro de 24. Rendimento maior do que o mês passado. Se não me engano, o mês passado foi 1,01 e agora eles estão pagando 1,07. Aí você pode estar falando, Eric, como é que eles fizeram isso? Porque a quantidade de dias úteis. Janeiro tem muito mais dias úteis a mais do que dezembro. Então isso reflete diretamente no CDI. Lembra que eu sempre falo isso para vocês. CDI, ele rende diariamente, a taxa Selic. IPCA é uma vez por mês, é no final do mês que se apura. Então no caso do CDI, tendo mais dias úteis, maior o rendimento. Então aqui a gente está com conta patrimonial 101, conta de mercado 103. Diminuiu um pouquinho a diferença entre os dois, mas ainda continua com um pouco de ágio, tá? CDI mais 2,2, não mudou muito, se não me engano, estava 2,54, pouca diferença de mudança. Isso é mais relacionado à marcação, porque não teve nenhuma movimentação de compra esse mês. Então aqui é 100% CDI, 2,5. Aqui eu falei para vocês sobre a questão eu venho falando dos fundos da Kinea, que são os primeiros a sair, então foram os primeiros que incorporaram essa resolução normativa nos relatórios, que é a 5118 e a 5119, que dispõe sobre regras de CRI, CRA, LCI e LCA. No caso de CRI e CRA, tem a ver com o lastro, né, com a garantia que é dada nesses títulos, né, então isso alterou. E no caso das LCIs e LCAs, está muito mais voltado para os prazos de vencimento. Então, no caso, eles colocam, inclusive, que o da Kinea, aqui no relatório se vocês pegarem os relatórios anteriores, eles colocam nesse parágrafo aqui que para a Kinea, os fundos da Kinea, eles sempre estão vinculados a empresas relacionadas aos setores, então não vão passar problema. Só que aqui eles repetiram o parágrafo. Ó, o Conselho Monetário Nacional, eles repetiram aqui, o estagiário errou. O estagiário errou, então... Mas é só vocês pegarem um dos vídeos aí da Kinea, os vídeos recentes aí do Canip, KNSC, KNCR aqui, que vocês vão ver esse assunto. Então os dividendos referentes a janeiro foram de 1,07, como a gente já falou. E aqui é a questão do que eu falei, o resultado de dezembro se beneficiou pelo elevado patamar de alocação do CRI e os números de úteis no mês superior ao anterior. Então a gente já vê que tem a ver com isso, obviamente, né? E mesmo com a queda da Selic, né? Mesmo com a queda da Selic, que isso impacta diretamente o resultado do fundo. Aí eles colocam, é válido reforçar que o cenário de juros mais baixos e de inflação controlada gera um ambiente de negócios mais favoráveis, ou seja, mais giro de economia, por isso que talvez o KNCR não se afete tanto assim. Aqui número as compromissadas do fundo, né, sem problema nenhum. E aqui, pessoal, só mais um ponto que está errado, é o resultado referente de janeiro. Aqui o estagiário nesse relatório, ele errou bem, hein, porque não é resultado de dezembro, é resultado de janeiro. O estagiário aqui tá com problema, mas vamos lá. Mas é bom porque a gente sempre, lendo o relatório, que a gente vê onde estão os erros, né. Então aqui, parte de CRI alocada
101%, com essa pequena alavancagem, escritórios a maior parte, CDI 96%. Ah, e lembrando que eu soltei um vídeo aí há uma ou 2 semanas da proposta de emissão do KNCR. Então, provavelmente daqui a alguns meses, esse fundo vai entrar em emissão também, tá? Então eles nem citam nada no relatório, mas é o que a gente tem falado. E aqui a gente vê que a gente ainda ele tá um tempão com essa acima do valor patrimonial. Tiveram alguns momentos aqui excepcionais, né, de compra, né? Eu comprei bastante aqui, como eu já até falei para vocês, eu comprei bastante, inclusive na carteira do canal. Só vocês procurarem a carteira do canal, foi mais ou menos quando eu entrei no KNCR. Aqui a gente vê nitidamente o resultado de janeiro, como vocês podem ver, não é dezembro, com maior, né, exatamente por causa da questão do número de dias úteis. Aqui a gente vê que o resultado foi maior do que o distribuído, então a gente teve um resultado de 1,10 e foi distribuído em 7, ainda teve um acúmulo de reserva. Então ele está bem tranquilo, praticamente 50% de reserva. Por isso que eu entendo que ele deve manter esse patamar de R$1, R$1 até 1,5, 1,10, exatamente por causa dessa reserva que ele tem, que pode ajudar no pagamento. Aqui, ele, se eu não me engano, ele fechou com cota, deixa eu pegar aqui, no dia que eu estou gravando aqui, ele fechou em 103,38, 103,38, então tá nesse patamar aqui, tá um pouquinho aqui, então melhorou um pouco, né? Por isso que eu falei que ele tinha caído um pouquinho referente ao mês passado. E aqui a carteira de CRIs do fundo não alterou nada, carteira bem conservadora, máximo de 5,09 do PL. Vocês vejam aqui tem CDI mais 1,5, é bem tranquila, bem high grade também. Então, sem mais informações por enquanto, vamos esperar para ver se de fato a Assembleia vai passar. Obviamente, acredito que dificilmente não passe, e aí quando que vai sair a emissão do KNCR, e se tiver alguma novidade, eu venho falar, vocês me aguardem no próximo mês com o relatório dele, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.